Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que caso goste da minha proposição de reflexão, caso goste da minha explanação, queria pedir a você que deixasse o like, que se inscrevesse no canal e que também recomendasse esse conceito de debate para os seus amigos nas suas redes sociais, pessoalmente, ou seja, que comentasse sobre as nossas resenhas, sobre tudo aquilo que é transmitido para vocês e que se gera um conteúdo, não tenho nenhuma dúvida, profícuo, principalmente porque vocês participam, de forma que eu também queria pedir a todos que deixassem as suas contribuições nos comentários, porque eu vou lê-las e lhes digo que o esforço que vocês farão certamente não vai ser em vão. Vocês devem ter notado que a minha voz ela está muito prejudicada em função do uso dela nesses últimos dias. Foram lives muito longas, esses reacts que eu tenho feito dos nossos adversários também são muito importantes para que nós, primeiro, sequemos os nossos principais rivais, mas também para que nós conheçamos quais são as características desses rivais, os melhores jogadores e, principalmente, nos inteiremos mais sobre a melhor forma do Flamengo enfrentá-los. Então, dessa maneira, eu guardo a minha voz para poder fazer o react amanhã, sábado, de dois jogos muito importantes para nós. Primeiro, o Vasco vai jogar contra o Criciúma às 4 horas da tarde e depois nós vamos secar o Galo, isso mesmo, o Atlético Mineiro jogando contra o Cuiabá. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós estejamos nos divertindo muito além, obviamente, dos propósitos citados por mim a respeito dos reacts que nós fazemos, como eu disse, para que nós conheçamos os nossos adversários. Quero eu também te dizer aqui, antes de ingressar nesse vídeo, diretamente no tema desse vídeo, que no sábado pela manhã, ou melhor, no domingo pela manhã, eu vou estar lá no Maracanã, meu cadastro foi aprovado pela CBF, então dessa forma eu vou chegar bem cedo no Maracanã e vou fazer o react lá da tribuna de imprensa do Maracanã, portanto, Flamengo e Botafogo, nós vamos ter também o react direto do Maracanã dessa vez. É o seguinte, quando eu falo desse jogo Flamengo e Botafogo, eu fico até mais animado em função das notícias que nós lemos hoje à tarde, ou seja, na sexta-feira. Eu digo para vocês que o Flamengo, assim disseram os apuradores, assim disseram os jornalistas que cobrem o Flamengo, finalmente vai jogar com o seu time principal. Aí eu quero aqui perguntar para vocês, emitir uma reflexão em conjunto da nossa parte. Você vai aí deixando o teu comentário, porque como eu falei, ele vai ser lido e absorvido por mim. Se o Flamengo joga contra o Palmeiras com os reservas, se o Flamengo joga contra o Bolívar, resultado desastroso, derrota na Libertadores, também com os reservas, e o Flamengo decide escalar, o Tite decide escalar todos os titulares para esse jogo contra o Botafogo, o que pensar, se não que sejam verdadeiras, então, as informações que nós estamos recebendo, e eu, inclusive, de 2 grupos de WhatsApp que eu tenho lá da Gávea, de que realmente o Landim chamou o Tite para conversar e o Marcos Braz e pediu, então, mais seriedade nas competições que o Flamengo está enfrentando. O que é seriedade nas competições que o Flamengo enfrenta? O que é seriedade nos jogos? É não desprezá-los. É, na verdade, tentar fazer uma mensuração entre as recomendações da ciência, que nem sempre são as mais exatas, que nem sempre são aquelas que de fato determinariam ou poderiam determinar uma escalação ou não, dependendo da relevância
da partida, do confronto, e as necessidades que o Flamengo tem, como eu falei, de escalar os seus melhores jogadores para que nós saiamos vitoriosos nessas competições. Eu queria te falar uma coisa, esse resultado contra o Palmeiras, ele vai ser entendido, como muitos, como um empate justo, realmente acho que foi justo o empate, mas que poderia ter sido vitorioso na medida que o Flamengo tivesse jogado completo, porque foi clara a melhoria do nosso time depois que o Pedro, De La Cruz entraram dentro de campo, depois que o Flamengo foi voltando a jogar com a sua ideia de jogo, mesmo que eu não concorde com ela, mas com a sua ideia de jogo mais entrosada, praticada pelos jogadores que costumeiramente, ou seja, os titulares, estejam dentro de campo. O Flamengo passou a jogar muito melhor contra o Palmeiras dessa forma, ou seja, depois que os dois entraram dentro de campo. A torcida entende, ou passou a entender, porque a torcida do Flamengo não era assim, que realmente esse resultado contra o Palmeiras foi importante, dentro de um contexto onde você está enfrentando fora de casa um grande rival aqui do Brasil. Eu posso até concordar, porque Flamengo e Palmeiras hoje é o maior clássico das Américas, não tem nenhuma dúvida disso, não querendo desprezar os outros, não querendo desprezar o de domingo agora contra o Botafogo, grandíssimo jogo, mas de fato Flamengo e Palmeiras fazem o melhor clássico das Américas. E aí a torcida ela começa a se acostumar com a ideia do empate, começa a se acostumar com um planejamento que certamente foi feito pelo Tite, porque ele sempre fez assim, de empates fora de casa, quando o Flamengo enfrenta equipes grandes, e vitórias dentro de casa, ainda que elas sejam magras, quando o Flamengo vai enfrentar qualquer adversário. Ou seja, existe realmente um planejamento que é levado a cabo também em função dos jogadores que o time apresenta dentro de campo para poder jogar. Nesse sentido, eu realmente acho que o resultado pode até ter sido bom, porque o Flamengo não jogou com os seus titulares, mas eu acho que isso contraria a essência rubro-negra de vencer sempre, porque eu quero aqui dizer a vocês, é indissociável do pensamento, do investimento, um resultado vitorioso. O Flamengo investe bastante, é o clube mais caro das Américas, é o clube que mais arrecada, é o clube que tem o maior orçamento, por conseguinte, é o clube que precisa obrigatoriamente vencer. Então eu não consigo me acostumar, não querendo subestimar qualquer adversário, ainda mais o Palmeiras, mas eu não consigo me acostumar com a ideia do empate. Isso, sinceramente, não faz parte dos meus pensamentos. E o resultado disso é que o Flamengo empatou e a torcida normaliza isso. E quando ela normaliza isso, ela se assusta um dia antes do jogo, ou seja, na terça-feira contra o Bolívar, com aquele amontoado de jogadores reservas. E aí o Flamengo entra dentro de campo, lá na altitude, com o seu time inteiramente modificado. Aí eu vou dizer para você o seguinte, eu já tinha comentado isso no vídeo quando eu me inteirei dessa ação do Tite de poupar jogadores. Eu entendi o seguinte, eu falei, bom, mesmo assim, o Flamengo ainda tem condições de ganhar o Bolívar, porque afinal de contas, se você for comparar jogador por jogador, você vai ver que o time que entrou em campo contra o Bolívar é incomensuravelmente melhor do que o time o qual nós iríamos enfrentar. Ou não é? Ele é todo melhor, inclusive com os jogadores que entraram durante a partida. Existia ali uma vantagem competitiva por parte do Bolívar? Sim. Qual seja? A da altitude. Estava jogando dentro de casa, não é uma torcida que faz tanta pressão assim, nós vimos pela transmissão, mas estava jogando dentro de casa, isso aí já é um fator que de certa forma pode apresentar uma mínima vantagem competitiva, mas a principal delas era a altitude. Teve até uma declaração do Zico dizendo que jogar lá é muito difícil, o Flamengo mesmo já enfrentou alguns resultados adversos contra o mesmo Bolívar ao longo do tempo, mas talvez esses resultados adversos eles não tenham sido
realizados com os seus jogadores reservas, como foram. Aí você vai dizer assim, Fernando, mas aí é pior ainda, porque na época do Zico, mas não foi só na época do Zico que o Flamengo teve resultados malfadados lá. O Flamengo deve ter tido resultados malfadados também quando não tinha tantos jogadores bons para poder escalar. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, no meu entendimento, o pior problema não foi exatamente a altitude. O pior problema não foi exatamente poupar os jogadores. Eu venho lhes dizendo isso. O pior problema é a filosofia do treinador, que entendeu que aquele confronto teria como melhor resultado o empate. E aí o Flamengo entra dentro do campo para poder empatar o jogo. Nós vimos isso. Houve ali aquela desconcentração absurda no início do jogo. O Flamengo saiu perdendo ali aos 2 minutos e conseguiu empatar logo depois. E nós vimos ali o Flamengo inteiramente dominado pelo Bolívar. E fazendo uma comparação, e é isso que eu quero chamar a tua atenção, porque se você ouve falar que o Flamengo está com 8 reservas, que o Flamengo entra ali completamente desfigurado dentro do campo, você passa a introjetar na tua mente, se você não analisar os pormenores dessa situação, você passa exatamente a incrustar na tua mente que o Flamengo vai sair prejudicado, mas quando você vai lá e analisa quem são os jogadores que estão dentro de campo, você vai perceber que ainda assim o Flamengo sobraria ali durante a partida. Então qual foi o real problema que nós tivemos ali? A filosofia de empate, a filosofia de futebol do nosso treinador, que realmente privilegia a fase defensiva até em detrimento da fase ofensiva. E isso aí, meus amigos, pode ser nomenclaturado de várias maneiras, principalmente a de retranqueiro mesmo, porque de fato é isso, ele pensa muito na defesa. Não que isso esteja errado, mas eu acredito que o pensamento vitorioso, o pensamento que te induz a ações em prol da vitória, seria algo realmente muito mais importante. É por isso que eu sempre digo para vocês que desde que o Tite foi contratado, o Flamengo, a sua torcida, realmente passaria por alguns momentos de muita dificuldade. Pode perder? Pode. Você quer que o Flamengo demita o Tite hoje? Não, eu não quero que o Flamengo demita o Tite, até porque não tem treinadores para você poder contratar. Veja bem a dificuldade que teve agora o Galo de contratar o Milito, veja a dificuldade que teve o São Paulo também de substituir o Carpini, por aquele treinador que foi campeão da Sul-Americana no ano passado, que foi um treinador realmente exitoso ali, mas que nós não sabemos o resultado do trabalho desses dois treinadores, que eu acho ali que tanto da parte do São Paulo ontem, quando fez um bom jogo, eu estava reagindo contra o Barcelona de Guayaquil, e o jogo que o Galo fez também contra o Peñarol, quase levando o empate no final, a bola chegou até a bater na trave, talvez tenham sido coincidências anímicas de dois times que um jogava dentro de casa, com apoio da sua torcida, fez 2 gols no início da partida contra o Peñarol, fez 3 gols até, mais 2 no início da partida, o outro depois contra o Peñarol, quase levou o empate, o outro empolgado ali com as decisões que a diretoria do São Paulo tomou de substituição do treinador. Hoje, por incrível que pareça, eu estava até vendo que alguns analistas da ESPN, eles estavam ali comentando sobre o triunfo do São Paulo, sobre como o São Paulo já teria mudado com a contratação, com as ideias desse novo treinador. Francamente, como é que vai mudar se quase não houve treinamentos? Nenhum time muda de uma hora para outra. O que houve ali, de fato, foi um ânimo maior e seus jogadores, eu estava vendo o jogo, jogaram realmente muito bem e mereceram aquele empate, sim, mereceram a vitória, sim. Mas não acho que tenha sido assim. Então, todos os clubes estão tendo dificuldade para contratar bons treinadores. Por isso que eu acho
que o Flamengo teria dificuldades também e que nós deveríamos ficar com o Tite. Sinceramente, eu acho que sim, até porque essa perspectiva de retorno do Mister para cá, ela é nula, ela não vai acontecer. E aí, era muito importante que, se vocês entendem o que eu estou dizendo, ou seja, que eu não queira a saída do Tite, até porque você não vai encontrar treinadores melhores, salvo se o Flamengo fosse trazer o Klopp para cá, que vai sair do Liverpool, isso não vai acontecer, mas eu queria aqui dizer a vocês, não querendo que ele saia, quero que ele mude de postura, quero que ele ingresse dentro do campo contra o Botafogo com uma filosofia vitoriosa, que o Flamengo amasse o Botafogo, que o Flamengo não deixe o Botafogo respirar, que o Flamengo faça jus à maior parte da torcida do estádio, que vai ser nossa, que vai empurrar o time para a vitória, para o time vencer. E para quando meter o primeiro gol, continuar em busca do segundo gol, caso realmente isso aconteça, que o Flamengo entre predestinado à vitória, que o Flamengo, quando alcance uma vantagem parcial na partida, se por acaso alcançar, que o Flamengo continue com a mentalidade de finalizar o jogo com vitória e não recuando as linhas, os blocos de marcação e aceitando uma pressão por parte de um adversário, entenda isso, que tem menor qualidade do que nós, porque todos os clubes estão conseguindo pressionar muito o Flamengo quando o Flamengo, então, consegue essa vantagem parcial. Então, para mim, o problema não está exatamente nem no fato de poupar. Para mim, é óbvio que eu fico mais animado quando eu leio que o Flamengo vai jogar com todos os seus titulares. Mas, para mim, essa filosofia, ela precisa mudar. Ou seja, o clube tem que continuar atacando ao invés de se resguardar para que mantenha um resultado magrelo de 1-0, que pode se transformar em empate, em derrota a qualquer momento, como aconteceu contra o Milionários, como aconteceu ano passado contra o Santos. Nós iniciamos vencendo e levamos a virada, contra o Grêmio também, ou seja, esse ano mesmo, agora contra o Palestino, o Flamengo estava ganhando de 1-0, e eu estava vendo a hora que o Palestino faria um gol, porque essas bolas estavam sendo cruzadas dentro da área, que aliás é uma coisa que tem que mudar no time do Flamengo, tem que diminuir mais o espaço para poder impedir os cruzamentos. Esse era até um intento que o Tite tinha quando escalou ali uma linha de 5 inicialmente, mas que não estava evitando exatamente que isso aconteça. No meu entendimento é falta de pegada mesmo, no meu entendimento são blocos mais baixos, são marcações, eu diria assim, menos incisivas nos jogadores que respiram, pensam e executam a jogada, os jogadores adversários. Então essa mudança de filosofia, ela tem, na verdade, que mudar. E aí houve sim uma pressão muito grande por parte dos gestores do Flamengo, muito incomodados com esse resultado e incomodados também com essa postura conservadora dentro do campo, com esses resultados que acabam sendo revertidos pelos adversários quando os placares das partidas nos eram favoráveis parcialmente, e também com relação a poupar tantos jogadores, porque isso irritou bastante a cúpula do Flamengo, isso é verdade, e essa mesma cúpula, ela já começa a proceder aquele processo de fritura do treinador. E é por isso que eu botei ali o Tite numa frigideira, já sendo fritado realmente por muitos gestores lá dentro do Flamengo, que não se conformam com o resultado ou com os últimos resultados do nosso time. Resultados até vitoriosos, porque o Flamengo realmente não jogou bem contra o Atlético de Goiânia também, ressalte-se. Então, esse processo, ele não precisa apenas acompanhar, eu diria, uma determinação para que o Flamengo escale os seus melhores jogadores, mas ele precisa vir acompanhado também de uma pressão para que a atitude filosófica do treinador seja diferente, para que nós então consumemos as nossas vitórias, para que nós não atuemos então de maneira a conservar o resultado parcial
numa partida que tem se mostrado ao seu final muito ingrato, porque nós estamos levando empate, como aconteceu, e o caso mais emblemático disso esse ano foi aquele jogo contra o Milionários, quando nós então estávamos ganhando com um a mais no jogo, recebemos uma pressão colossal do time do Milionários, parecia até que era o Milionários que estava com um jogador a mais, e acabamos cedendo um empate lá no fim, e aquilo foi muito amargo. Então eu quero dizer a vocês, meus amigos, que o Tite já está sendo muito questionado lá na Gávea. Você aí, se tiver com a impressão de que eu esteja pedindo a cabeça do Tite, que eu esteja aqui pedindo a demissão do treinador, não estou pedindo demissão do treinador, estou pedindo a mudança de filosofia. Essa semana eu debati muito isso nas lives, as pessoas disseram para mim, mas Gil, é muito difícil mudar a cabeça de um jovem, quanto mais de um homem mais velho. Mas eu acho que sob pressão, sendo questionado nas entrevistas, sendo então arguído pelos dirigentes, talvez ele possa adotar uma postura mais ofensiva e decisória, que esteja ao encontro dos nossos objetivos, que não podem ser outros senão as vitórias. Então, eu agradeço a você por essa reflexão. Deixe aí o seu comentário, realmente ele é muito importante. Eu quero te dizer que no sábado, hoje ou amanhã, caso você esteja assistindo hoje ainda esse vídeo, amanhã, sábado, 3h30, vai ter o react aqui do jogo do Vasco contra o Criciúma, e eu vou emendar para secar o Galo depois. E no domingo eu vou estar lá no Maracanã para poder fazer a transmissão da partida. Deixa seu comentário aí, se inscreva no canal, receba aqui, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, todo o meu agradecimento pelo apoio que vocês têm dado às minhas lives, aos meus vídeos, e me desculpem por não estar realizando uma live hoje. A minha voz, ela está completamente fora de condição. Eu estou no departamento médico hoje, mas amanhã eu tenho certeza absoluta que a minha voz vai melhorar. Um grande abraço para vocês, um grande início de final de semana que termine com uma vitória acachapante do Flamengo contra o Botafogo. Até amanhã. Saudações rubro-negras, meus amigos.